Saudações a todos! Nós vamos buscar para nossa reflexão do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, em que ele fala sobre as obsessões generalizadas. Então vamos vendo. Ao lado dos conflitos humanos, encontra-se uma psicopatologia das mais graves, nem sempre considerada pelas doutrinas encarregadas da área da saúde. Porque não existe a morte no sentido de extermínio da vida, aqueles que desencarnam apenas mudam de campo vibratório por onde passam a transitar. O mundo físico não é o real, o único, antes é uma condensação do mundo energético, primitivo, espiritual. O abandono das vestes carnais pelo fenômeno da morte orgânica devolve o espírito ao campo vibratório de onde se originou, sem o consumir quanto gostariam muitos descuidados. Normalmente assevera-se que existem dois mundos na Terra como noutros lugares, o material e o espiritual. Em uma visão realmente lógica, somente existe uma realidade que se apresenta sob dois aspectos: a que se condensa em organização material e a que lhe é precedente. Então, na verdade, não são dois mundos, né? Por quê? Enquanto encarnado, somos um espírito com um corpo de carne, né? Então é como está colocado aqui. Existe uma realidade que se apresenta sob dois aspectos: o material e a que lhe é precedente. O que é precedente? É o plano espiritual, né? O espírito, então, ele se reveste de um corpo físico e encarna, né? Isso é uma realidade que deve, quando alcançar o entendimento de todos, aqui quando ele fala ali da área da saúde, né? Muitos não compreendem determinadas situações que nos alcançam por não terem essa visão ainda clara, né? E não fazendo parte, portanto, das suas análises, para ali se detectar, se verificar determinadas doenças, determinadas situações que possamos apresentar. E continuando, deste modo, as duas expressões confundem-se num intercâmbio vibratório perfeitamente compreensível, sofrendo os efeitos uma da outra. Então, nós encarnados tanto sofremos o intercâmbio vibratório, né, do plano espiritual, quanto nós encarnados também influenciamos e alcançamos com o nosso pensamento os espíritos, da mesma forma, né, porque os espíritos, o intercâmbio existe entre espíritos, não importando se ele tem ali o corpo carnal ou não tem aquele corpo carnal, né? O intercâmbio permanece exatamente o mesmo. Considerando-se que a lei das afinidades ou de sintonia vibra em todo o universo, o seu vigor une os espíritos no seu processo de desenvolvimento dos recursos evolutivos em qualquer lugar que se encontre. Cada qual elege as companhias de acordo com o comportamento mental, moral e espiritual, mantendo convivência saudável ou enfermiça, conforme os conteúdos vibratórios dos seus companheiros. Em consequência, ninguém que permaneça na Terra a sós, visto que temos ao redor de nós tão grande número de testemunhas que vigiam, conforme anotações do apóstolo Paulo na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, em que ele fala, né,
que ele tinha uma nuvem de testemunhas, então ele pressentia todas essas presenças, né? E chamou de nuvem de testemunhas. E quem são essas companhias que alcançam o nosso padrão vibratório? Ou seja, que comungam conosco ali junto a nós, na nossa casa mental, dos nossos pensamentos, que interferem nos nossos pensamentos, que prejudicam até os nossos pensamentos ou, dependendo do padrão vibratório, enriquecem os nossos pensamentos. Então, quem são? São as companhias que nós elegemos. E como elegemos? Pelo padrão de atração, né? O nosso padrão vibratório determina, né, como consequência, uma atração natural por afinidades. Então, as companhias que nós atraímos são aquelas que se afinam com os nossos pensamentos. Daí, então, a necessidade do cuidado, né? Do orar e vigiar sempre que Jesus falou. Ore muito, orem sempre, né? Não desanimeis. Lucas nos traz isso, né? Então, esse orar e vigiar nos ajuda a mantermos um padrão vibratório mais equilibrado, os pensamentos mais saudáveis, afastando determinadas companhias que insistem em ganhar campo, né, junto aos nossos pensamentos. Vai depender então de cada um de nós. E continuando, essas testemunhas são os desencarnados que cercam os viajantes humanos na sua trajetória de crescimento moral e que interferem a miúde nos seus pensamentos, palavras e atos, conforme o nobre codificador do Espiritismo teve ocasião de informar-se através dos mentores da doutrina espírita. Como o processo de evolução é todo feito de valores éticos superiores, as ações menos dignas constituem carga pesada a ser liberada durante a jornada espiritual. Os males praticados contra o próximo, infelizmente contra si mesmos, acarretam animosidades e desaires que se transformam em processos de perturbação de graves efeitos para aqueles que os praticam. Excelente colocação aqui, né? Baseada ali nos ensinamentos do codificador do Espiritismo, né? Que é Allan Kardec, que inclusive está agora, estamos comemorando, né? A 3 de outubro, a sua data de nascimento, a sua chegada aqui à Terra, né, como Denisar Rivail, e depois, posteriormente, Allan Kardec, para nos trazer ali, né, a codificação, né, dessa doutrina. E então, voltando aqui à ideia, é interessante que entendamos que, e fica claro, né? Aprendemos logo, basta começarmos a estudar ali a lei de causa e efeito na doutrina, logo vamos entender que aquilo que nós praticamos em relação ao próximo, para o próximo, estamos praticando em relação a nós mesmos, ou seja, o bem que fazemos ao próximo retorna como um bem para nós mesmos. O mal que fazemos ao próximo retorna para nós mesmos, né? Então, as obsessões, então, né? As obsessões, portanto, são o resultado da má conduta vivenciada
do perdão não cedido por aqueles que foram transformados em vítimas da irresponsabilidade e da prepotência dos insensatos, gerando lamentáveis transtornos que assolam a comunidade terrestre. Vamos parar e refletir, porque aqui ele está dizendo, Manuel Filomeno de Miranda, está dizendo que as obsessões são resultados da má conduta vivenciada, né? Quer pelo ato praticado, né, que alcança o outro e que prejudica o outro, quer também pela dificuldade que temos em perdoar. Quando o mal nos atinge, né, quando algo nos atinge e vem pelas mãos de alguém, é preciso que compreendamos que devemos usar a razão, a inteligência, para compreender que nós merecemos perdoar. Não é nem questão do outro merecer o nosso perdão. Nós merecemos perdoar para que não permaneçamos presos àquele mal. Vamos buscar entender. Se alguém nos esfaqueia, né, e nós acabamos ali até perdendo a vida, né, a vida do corpo, e abandonando o corpo físico naquele assassinato, né? Se nós conseguirmos perdoar, ou seja, entregar nas mãos de Deus, sabendo que todos são responsáveis pelos seus atos e que não precisamos desejar para que a lei de causa e efeito, a lei da justiça divina alcance aquele que assim agiu, portanto, nos liberando de agir como juízes, né, tomando ali a atitude da vingança. Se nós tivermos essa visão clara, nós estaremos neste momento, né, em que essa situação brutal nos alcançou, nos libertando pelo processo de crescimento, de amadurecimento, nos libertando de situações criadas, né? E nos libertamos, ou seja, despertamos no corpo espiritual sem as consequências daquele ato. Agora, se não conseguimos perdoar, se passamos a odiar aquele que assim agiu, se passamos a buscar ter sempre por perto, nas ideias de vingança, aquele que nos feriu, o que acaba acontecendo? Transferimos o que nos alcançou no corpo físico para o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Aí passaremos a ter a mente atormentada pelo sentimento de ódio, que não há tormento maior, né? Além de ter o corpo espiritual prejudicado pela situação que nos alcançou no corpo físico e que era para ter ficado na terra, porque o que é da terra, na terra fica, mas nós levamos para o nosso corpo. Então, espiritual, e na medida em que odiamos, continuamos sentindo aquela situação da facada, como pegamos como exemplo, né? Nos sentindo inclusive sangrar, né? Todo esse processo porque queremos alimentar viva aquela situação. Porque deixar de pensar nisso nos recuperaria, o nosso perispírito começaria a se recompor. Mas aquele que odeia não quer deixar de pensar. E ele fica tão enceguecido que ele não percebe que o maior mal está sendo direcionado a ele por ele mesmo. Então, reflitamos nesse sentido. É muito importante termos este conhecimento. Isso em todas as situações. E continuando, noutras vezes, por inveja ou sentimentos contraditórios, os espíritos maus, ainda afeiçoados aos sentimentos negativos, comprazem-se em magoar
ou anatematizar as criaturas humanas, dificultando-lhes a ascensão. Tal ocorrência tem lugar porque encontram ressonância vibratória naqueles que se tornam manipulados pelas suas mentes perturbadoras. Então, aqui o que ele está colocando é que muitas vezes a inveja, sentimentos contraditórios, né? Sentimentos contraditórios é quando somos visitados ali por sentimentos que se contradizem em relação ao outro, né? Há momentos em que temos sentimentos de ternura, pode chegar até uma ternura, em outros momentos aquele sentimento difícil, né? Envenenado pela inveja, pelo ciúme, né? Além dos espíritos maus, né? Que se afeiçoam ali aos nossos sentimentos doentios e passam a se comprazer em alcançar a nossa casa mental, nos manipulando. E podemos nos deixar manipular, sim. E por quê? Porque muitas vezes estamos desavisados, descuidados, não tomamos os cuidados necessários com a nossa saúde mental, com a nossa casa mental. Permitimos que lixos e lixos se façam presentes na nossa mente, né? Sem o processo do esvaziar, sem o processo de higienizar a nossa mente com coisas boas. Substituindo esse lixo mental que vai ali sendo diluído com as coisas boas que vamos acrescentando. Mas quantas vezes nos descuidamos disso, né? Aí atraímos essas companhias que fazem parte, então, das nossas experiências. Ninguém na Terra que lhes não haja padecido a injunção penosa. Então, essas situações, né, da presença desses espíritos que interferem nos nossos pensamentos, quantas vezes manipulando os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas vontades, num processo de indução até hipnótica, se deixarmos que se ganhe um campo mental mais favorável, por brechas que vamos abrindo pelas nossas fraquezas. Então, mesmo a Jesus tentaram não poucas vezes criar embaraços, sendo repelidos pela austeridade e grandeza moral do Mestre, que se lhes tornou o guia, mesmo que a seu contragosto. Neste momento de turbulência terrestre, multiplicam-se as obsessões como verdadeira pandemia. Rara a pessoa que não esteja vigiada, sondada, atingida pelas ondas mentais contraditórias e insanas dos espíritos sofredores e obsessores que se demoram na erraticidade, aguardando o momento da reencarnação ou da transferência para outra dimensão em planeta inferior, de acordo com o seu comportamento. Já falamos tantas vezes sobre esse êxodo, né? Sobre os espíritos todos que serão, se não nos emendarmos, né? Todo aquele que não se emendar será atraído para planos inferiores, né? E aí, é como eu ouvi um dia desses, né? E está lá muito claro no Evangelho, mudar de invólucro, né? Então, aquele que vai para um planeta inferior, ele muda de invólucro, né? Porque nós sabemos que o nosso corpo espiritual, ele é constituído da matéria que pertence a esse globo, né? O corpo físico da mesma maneira, né? Dentro da genética ali, compatível com o globo em que estamos, aqui no nosso caso a Terra. Ao sermos dirigidos a um mundo inferior, né, para espiarmos aí a nossa revolta, a nossa desconsideração pelas oportunidades que temos tido, é claro que mergulharemos
em corpos animalizados. Então, é voltar àquele corpo peludo que já tivemos lá atrás, né? Então, essa expressão que eu vi um dia desses, mas é isso mesmo, né? É voltar a esse tempo. Então, que estejamos atentos, né? Aumentando gradativamente como resultado da intemperança do ser humano, que prefere a ilusão e a mentira, o prazer imediato, mesmo que a custo do sofrimento de outrem, abrem-se as brechas mentais para a instalação dos transtornos obsessivos que se multiplicam, ampliando a faixa de conflitos existenciais e dificultando a diagnose dos fenômenos psíquicos de desequilíbrio. Então, são as brechas mentais, né? E vejam, aquele sofrimento que causamos ao outro, pouco nos importando, né? O que estamos fazendo para conseguir ser feliz, para conseguir ali as ilusões que vamos criando na nossa existência e Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando mais um estudo. Eu pensei bem, escolhi o livro As Dores da Alma, editado pelo Espírito Hamed, ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Essa é a 8ª edição, ela é de agosto de 2000. Procurei seguir a mesma linha de análises, utilizando a base da doutrina espírita para nos ajudar nas reflexões do autoconhecimento e no entendimento do comportamento humano. Vou começar com os agradecimentos e a introdução do livro, depois passaremos ao primeiro capítulo. Agradecimentos. A última coisa que se decide ao fazer um trabalho é saber o que se deve colocar em primeiro lugar. Pascal. Gostaríamos de registrar no limiar desta obra nossa eterna dívida de gratidão para com os benfeitores espirituais Blaise Pascal e Nicolas Pavillon, pela assistência e generosidade que sempre nos dispensaram. A equipe de espíritos queridos, constituída de Catherine de Vertis, Wallon de Beaupuy, Antoine Arnaud e Pierre Nicole, ceareiros de ideal, amigos de agora e de velhos tempos, unidos por laços de amizade que os séculos não conseguiram destruir, nossos agradecimentos sinceros extensivos a tantos outros companheiros que no momento seria impossível nomear. E concluir reafirmando com Pascal: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Hamed. Introdução de Dores da Alma. Na celebração da publicação do primeiro livro da codificação kardeciana, quando a Seara Espírita completa 141 anos de iluminação e libertação das consciências, entregamos aos leitores o resultado de nossos estudos e meditações sobre os ensinamentos superiores de O Livro dos Espíritos. Desde muito aspirávamos realizar comentários em torno da imensa riqueza que existe nessa obra basilar. Nela encontramos verdadeiros tratados de sociologia, de psicoterapia, pedagogia, de saúde mental e outras tantas ciências, que são valiosos recursos para desenvolvermos a capacidade de pensar, de escolher, de tomar decisões e para nos tornarmos cada vez mais conscientes em todas as circunstâncias da vida, inspirando-nos em suas preciosas questões e respostas. Fizemos nossas modestas anotações, cujas páginas, em sua totalidade, reunimos neste volume. Não temos a pretensão de inovar as diretrizes espíritas, mas sim o propósito sincero de reafirmar-lhes os sublimes conceitos, que, em realidade, são os grandes estimuladores da mente humana à sementeira de uma vida nova. Para tanto,
Utilizamos-nos de um sumário de termos retirados dos materiais de pesquisas e do pensamento de notáveis estudiosos do comportamento humano. Estamos cientes de que integramos falange de espíritos ainda em evolução nas atmosferas intelectuais da Terra, tão sujeitos a enganos como qualquer outro. Temos também consciência de que somos uma alma que leva ao alto o archote iluminado que Jesus Cristo, por compaixão, nos concedeu a graça de carregar, para que iluminássemos a nós mesmos, em primeiro lugar, a fim de que conhecêssemos as nossas faltas e, ao superá-las, realizássemos serviço do autodescobrimento. Nada traz de incomum e extraordinário nossa contribuição. Estes simples textos, em que desenvolvemos o raciocínio, mais entre os diversos estudos das questões e dos conflitos humanos, representam o somatório de nossas meditações nos ensinamentos superiores. Apuramos dados atuais, examinamos conquistas modernas, observamos conceitos recentes, tentando resumir dessa forma nossas conclusões, que ora entregamos nesta editoração. Em nossos apontamentos, denominamos os 7 pecados capitais, entre aspas, como as dores da alma. São eles: o orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Na atualidade, graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas, de modo geral, e da psicologia espírita, especificamente, esses pecados são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Em verdade, os pecadores precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que de condenação, repressão ou castigo. Quem tem hoje um mínimo de clareza íntima procura discernir esses processos psicológicos em desalinho da psique humana e não levá-los a um sacerdote para que os absolva, ou simplesmente apontá-los como faltas ou erros provocados pela ação dos espíritos infelizes, sem assumir nenhuma responsabilidade. Entendemos que as dores da alma são fases naturais da evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual, aprendendo a usar convenientemente seus impulsos inatos ou forças interiores. Aqui tem uma nota. Tivemos a atenção de transcrever, ao término de cada mensagem, as questões em estudo de O Livro dos Espíritos, da edição da FEB, tradução de Guilherme Ribeiro, a fim de facilitar as observações e os estudos dos leitores. Algumas mensagens psicografadas que figuram nessa obra foram inicialmente publicadas pela Boa Nova, editora e distribuidora de livros espíritas de Catanduva, de forma avulsa. Aparecem agora revisadas e adaptadas para uma melhor apresentação e ordenação do conjunto. Notas do autor espiritual. A moralidade medieval, em seu ardoroso empenho de regulamentar uma linha de conduta, instituiu os 7 pecados capitais, que supomos ter sido uma tentativa de impedir que as criaturas enveredassem pelos imaginários caminhos do mal, com o temor de serem levadas a uma completa ruína por toda a eternidade. Na atualidade, as religiões austeras ou intransigentes proclamam ainda o pecado em altas vozes, julgando as atitudes e as ações com um radicalismo irracional e posicionando-se com uma certeza absoluta sobre o que é bom ou mal, certo ou errado. No entanto, quem compreendeu as divinas intenções do poder da vida, sabe que na nossa existência nada pode estar acontecendo de errado, pois a obra da natureza tem a maravilhosa capacidade de sempre estar promovendo a todos, mesmo quando tudo nos pareça perda ou destruição. Ao entregarmos o nosso livro, temos a intenção de despertar os interessados para a conquista do autoaperfeiçoamento através do estudo da vida inconsciente, o além-mar de nossa existência de espíritos imortais, fazendo conexões entre os mecanismos e métodos da psicologia
e diversas questões do livro Luz. Essas interligações entre a nova revelação e estudos das atividades psicológicas permitiram novos ângulos de compreensão, contribuindo para que aceitemos, valorizemos e apreciemos tanto as nossas experiências como as dos outros e avaliemos tudo aquilo que elas representam naquele exato momento evolutivo, sem lançarmos mão de críticas, perseguições ou imposições. Possibilitam, do mesmo modo, que nos limitemos unicamente a olhar e observar os vários níveis da experiência humana, sem contestarmos ou indagarmos se poderiam ou não ser de outra forma. Assim, apreciamos somente as diferentes ações e formas de aprendizagem com que os bens fundamentais da divina providência agem e promovem a evolução da humanidade. Nenhuma pessoa se queixa das pedras por serem duras, nem tampouco da cachoeira por ser úmida. É dessa forma que devemos ponderar e analisar as atitudes heterogêneas na natureza humana, se quisermos facilitar e cooperar adequadamente com o processo educativo da vida maior em nós e nos outros. O mau hábito de fixarmos-nos em pré-julgamentos criar-nos-á dores e dificuldades no amanhã, quando tivermos que arrancar essas raízes de inflexibilidade. Por isso entendemos que melhor é ser planta que germina de galho. A dor emocional, diferentemente da lesão material, implica uma angústia no corpo todo, porém a impressão física parece real. As dores da alma provocam um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração vai se partir. Enquanto eu chorava, doía muito mesmo, no fundo do coração. Assim muitos se expressam diante dos pesares e aflições da vida. As pessoas, entretanto, tendem a condenar e punir, olvidando-se de que todos somos alunos, não malfeitores, na escola da vida. Que as dores da alma são as educadoras, ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos. Esquecem também de que a doutrina espírita reconhece, não exclusivamente, a religião, mas de forma igual a ciência e a filosofia como processos de aprendizagem. Em outras palavras, métodos de ensino importantes que utilizamos para conhecer a nós mesmos, as outras criaturas e demais criações do universo. O Espiritismo sintetiza esses 3 métodos para que os indivíduos percebam a unidade ou totalidade do conhecimento pleno e não a dualidade que nos aprisiona ao mundo conflitante dos opostos. Com essa singela obra, sentimos-nos desde já recompensados, pois oferecemos a instrumentalidade de nossa vida aos princípios do amor e da educação, tentando cooperar, de certo modo, com os nossos semelhantes. Portanto, se as páginas aqui reunidas puderem constituir para alguns deles explicação, solução, reflexão ou renovação, ensejando-lhe alívio para as suas dores da alma, ficaremos duplamente gratificados pela realização deste trabalho. Catanduva, 8 de junho de 1998, Hamed. Capítulo 1. Crueldade. A autocrueldade é sem dúvida a mais dissimulada de todas as opressões. De todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas, que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro. Montaigne, célebre filósofo francês do século XVI, escreveu: a covardia é mãe da crueldade. Realmente é assim que se inicia nossa autoagressão. Em razão de nossa fragilidade interior e de nossos sentimentos de inferioridade, aparece o temor, que nos impede de expressar nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. A autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Além de vir adornada de fictícias virtudes,
Recebe também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua delimitando e esmagando brutalmente. Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam ser sempre admirados e aceitos deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazer e de contentar a todos, em quaisquer circunstâncias. Buscam contínuos elogios, colecionando reverências e sorrisos forçados, mas pagam por isso um preço muito alto. Vivem distantes de si mesmos. A causa básica do auto-tormento consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. A timidez pode ser considerada uma autocrueldade. O acanhado vigia-se e, ao mesmo tempo, vigia os outros, vivendo numa autoprisão. Em razão de aceito por todos, ele não defende sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo de errado com ele, não desenvolve autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. Pensar e agir defendendo o nosso íntimo e nossos direitos inatos e definindo nossa perspectiva pessoal, sem subtrair os direitos dos outros, é a imunização contra a autocrueldade. Para vivermos bem com nós mesmos, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito, aprendendo a dizer não sei, não compreendo, não concordo e não me importo. As criaturas que procuram bajulação e exaltação martirizam-se para não cometer erros, pois a censura, a depreciação e a desestima é o que mais as atemorizam. Esquecem-se de que os erros não são significativas formas de aprendizagem das coisas. É muito compreensível faltarmos à lógica numa tomada de decisão ou mudarmos de ideia no meio de caminhos. No entanto, quando errarmos, será preciso que assumamos a responsabilidade pelos nossos desencontros e desacertos e aprendamos o ensinamento da lição vivenciada. Quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si mesmo, mas procura ansiosamente as palmas dos outros, oferecendo inúmeras razões para que suas atitudes sejam totalmente consideradas. Vivendo e seguindo seus próprios passos, poderá inicialmente encontrar dificuldades momentâneas, mas com o tempo será recompensado com um enorme bem-estar e uma integral segurança de alma. Estar alheio ou sair de si mesmo na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera modelos importantes será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade é viver particularmente a própria vida. A fixação que temos de olhar o que os outros acham ou acreditam, sem possuirmos a real consciência do que queremos, podemos, sentimos, pensamos e almejamos, é o que promove a destruição em nossa vida interior, ou seja, o esfacelamento da própria unidade como seres humanos e, por consequência, nossa unidade com a vida que está em tudo e em todos. Consulta Kardec os obreiros do bem. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E eles respondem, de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Questão 827. Pertencer-se a si mesmo, conforme nos asseveram os espíritos, é exercer a liberdade de não precisar conciliar as opiniões dos homens e de livrar-se das amarras da tirania social, da escravidão do convencionalismo religioso, das vulgaridades do consumismo, da constrição de ser dependente, enfim, do medo do que dirão os outros. A solução... Fugiu aqui. A solução para a autocrueldade será a nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito que vem da natureza. Contudo, de quase nada nos servirá a liberdade exterior se cultivarmos uma autonomia interior por quem está, se não cultivarmos uma autonomia interior, porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente.
Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. A crueldade, como pena de morte, já se achava estabelecida em quase todos os povos da antiguidade. Em Atenas dava-se ao sentenciado à morte opções de escolha: o estrangulamento, que era considerado por todos humilhante, o corte de cabeça através do cutelo, que era muito doloroso, e o envenenamento, preferido pela maioria dos condenados. Na Roma antiga, em época anterior a Júlio César, o enforcamento e a decapitação eram as sentenças mais generalizadas. Porém, ao homicida de pais e irmãos era aplicada uma pena invulgar: ser cozido vivo, depois atirado ao mar. A condenação dos incendiários eram as chamas da fogueira. Os hebreus preferiam o apedrejamento ou a decapitação, pois atribuíam estar na cabeça a localização dos delitos. Na China, havia um processo de deixar cair gotas d'água na testa do condenado, sempre no mesmo lugar, até conduzi-lo à completa loucura. No Japão, os sentenciados à morte tinham a permissão dos juízes para rasgar o próprio ventre com o sabre. Impossível descrever aqui, nessas rápidas reflexões, os atos terríveis de personalidades da história da humanidade, ou analisar sua natureza primitiva e rudimentar. Vamos finalizar por aqui. Uma boa semana a todos.